Mas será que ninguém reparou que no vídeo passado eu falei de um monte de coisa do ponto de vista técnico a respeito da prática da música de câmara, mas eu não comentei o que eu ia comentar no início, o que eu falei que eu ia comentar no início do vídeo, que é que a nossa postura em relação à música de câmara ela tem uma relação muito direta com aquilo que a gente acredita que seja a música do ponto de vista da sociedade, da inserção da música e do violão e do instrumento na sociedade. Eu tenho falado demais, esses vídeos vão ficando muito longos, então eu preferi guardar um pedaço desse debate para essa discussão de hoje, tá certo? Que é uma coisa um pouco mais talvez abstrata, né, que diz mais respeito à forma como a gente entende que seja a prática musical, do que propriamente dicas técnicas em relação à música de câmara. Tá? Meu nome é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, e esse é o canal Conversa de Violonista. A gente tem vídeos novos sobre o assunto violão e música de uma forma geral, todas as terças, quintas e sábados, tá bem? Esse é um vídeo, então, continuação a respeito daquele que eu postei aqui na terça-feira passada, a respeito da prática da música de câmara. A gente precisa pensar no seguinte, o violonista, né, ele se encontra numa zona, vamos dizer assim, um pouco híbrida de atuação, tá? Por um lado, o violão é um instrumento muito popular, ele é um instrumento muito fácil de carregar, ele é um instrumento em que os seus fundamentos mais básicos, como instrumento de acompanhamento, não são muito difíceis de aprender. Ele é um instrumento que tem uma espécie a comunicação do instrumento com o estudante, com o aficionado, né, com o ouvinte, ela é muito direta, é muito rápida. É um instrumento que está nas representações iconográficas da música popular, de um modo geral, né? Mas ao mesmo tempo ele também tem um outro lado, ele tem um lado de extrema sofisticação, que é fruto do conhecimento acumulado de várias civilizações. Desde os antigos árabes que inventaram o alud, né, que é um antepassado do alaúde, que não é exatamente a linha que desembocou no violão, mas alguns princípios de construção, alguns princípios acústicos de construção do violão são derivados desse instrumento, né? E é um instrumento que ele foi, ao longo do tempo, ele foi sendo muito depurado, foi sendo muito filtrado, assim, no sentido de que as pessoas foram encontrando formas e maneiras de construir um instrumento que o definem de uma maneira muito específica, tanto do ponto de vista da acústica quanto da sustentação, né? Então ele é esse instrumento, que ele tem essa herança histórica, vamos dizer, dupla, que vem tanto da música erudita quanto da música popular, né? Todos os instrumentos que a gente conhece, os instrumentos da orquestra sinfônica, têm uma prática coletiva muito intensa. Então, por exemplo, um violinista não imagina passar a sua vida sem ter um parceiro de música de câmara. Faz parte do orçamento dos violinistas, inclusive, pagar o pianista acompanhador para fazer provas, para fazer vestibular, para fazer testes de orquestra, para fazer recitais. Ninguém pensa assim com muita seriedade nos grandes violinistas da história sem um grande acompanhador ali por perto. Mesma coisa para qualquer outro instrumento melódico pertencente à orquestra sinfônica. Os pianistas solistas também têm uma carreira bastante dividida entre o seu repertório solo e também a sua atuação como música de câmara. Você percebe a atuação do Daniel Barenboim, a própria Martha Argerich, que é uma solista de primeira categoria, mas ela também teve, a partir do momento da vida dela, uma preocupação muito grande em escolher parceiros de música de câmara que foram muito fiéis. Misha Maisky, o violoncelista, é um dos casos, é um dos mais conhecidos, né? E o violonista, ele vive uma realidade um pouco diferente. A gente vive muito em torno do nosso repertório solo, né, do nosso repertório de solista. Isso é importante, porque é através do repertório solo que a gente adquire as habilidades que vão ser importantes, inclusive, para os nossos projetos de música de câmara, de música de conjunto, né? Mas eu acho que a gente gasta energia demais, assim, planejando programas sozinhos, para tocar sozinhos. E o resultado é que as nossas apresentações, assim, por mais que sejamos criativos, inteligentes, que sejamos instigantes e que o nosso repertório tenha qualidade, uma apresentação de violão solo é sempre uma apresentação de violão solo. Ela não vai ter a diversidade de timbres, de ataques, de proposições acústicas que tem uma apresentação de violão e violino, por exemplo, ou violão e flauta, ou mesmo a abrangência acústica e as possibilidades harmônicas de combinação de sons que tem um duo, que tem um trio de violões, tá? Então esse já é um grande argumento a favor daquilo que a gente pensa que seja a prática da música de câmara, né? Quer dizer, antes de mais nada, um projeto coletivo, um projeto em que a soma de dois é sempre mais
né, do que 2, simplesmente, né? 1 mais 1 em música de câmara é sempre mais que 2. 1 mais 1 mais 1, quer dizer, 3 em música de câmara é sempre mais que 3. 2, 3 instrumentos juntos sempre geram possibilidades musicais muito interessantes, muito instigantes, que são, vamos dizer assim, em proporção geométrica, né, em relação ao grupo de instrumentistas que estão envolvidos nesse fazer musical específico. Tá? Tocar com outros instrumentos significa entrar em contato com outras práticas, significa entrar em contato com outra ordem de prioridades. Elementos, por exemplo, que são muito importantes para os violonistas, como um excessivo cuidado com a sonoridade. Quando a gente tem que tocar com um instrumento mais sonoro que o nosso, é lógico que o cuidado com a sonoridade também é importante, mas a gente precisa se virar para encontrar formas de fazer o violão ser ouvido, e a gente precisa trabalhar a emissão do som no sentido do volume sonoro, né? Essa é uma coisa que a gente é empurrado a fazer quando trabalha com um cantor, com um clarinetista, com um flautista, com um violinista, e às vezes é uma preocupação, é um dilema que não surge quando a gente está tocando sozinho em um quarto, né? Além disso, eu acho que uma parte grande da inteligência musical, ela é desenvolvida a partir da escuta do outro, a partir da percepção de uma proposição de frase, de uma percepção diferente, no que se refere aos elementos musicais, né? Que não é aquela que a gente teria escolhido. Além disso, o exercício de constantemente estar debatendo com nossos parceiros para conseguir chegar a um consenso em relação ao que é a música, vai exigir de nós o desenvolvimento de uma retórica discursiva, vai exigir de nós uma capacidade argumentativa, vai exigir de nós uma espécie de estudo que o solista é difícil ele desenvolver, porque o solista ele faz o que ele quer, realmente. E ele não tem nenhuma proposição artística ali contrária a dele para se interpor ao que ele realmente quer fazer. A menos que estejamos falando do diretor musical ou de um professor de música. Mas no caso do músico de câmara, se ele trabalha com parceiros inteligentes, instigantes e que tenham personalidade, ele não vai simplesmente fazer o que ele quer. Ele vai ter que negociar. A negociação, a escuta do outro, a capacidade de argumentar, a capacidade de ceder em nossas próprias posições, a capacidade de convencer o outro gentilmente da posição equivocada, que às vezes o outro está seguindo, é o próprio exercício da democracia. Alguns pedagogos, durante a história do desenvolvimento da pedagogia musical, chegaram a advogar que a música era uma atividade que levava ao desenvolvimento de personalidades mais dialogáveis, né? Quer dizer, a música ajuda a desenvolver personalidades mais atentas à possibilidade da troca, da conversa, do consenso, da busca do consenso, da busca de uma posição, vamos dizer, intermediária em relação às posições extremas que eu e o outro frequentemente representam, né? É o caso do José de Abreu, que é o autor do projeto El Sistema, né, de educação musical da Venezuela, que segundo Simon Rattle, que é o ex-regente da Filarmônica de Berlim, atual regente da Orquestra Sinfônica de Londres, né, Simon Rattle diz que é o projeto de educação musical mais importante que está acontecendo no planeta inteiro, é esse projeto, o El Sistema, na Venezuela. E o argumento do educador musical, que é o proponente desse projeto, o José de Abreu, é de que a música, ela ensina e ela cria ambientes de conversa, de troca, de diálogo, de compreensão, né, de entendimento mútuo. Daniel Barenboim também desenvolveu um sistema mais ou menos parecido, utilizando a prática da música sinfônica para tentar organizar uma zona de convivência, de respeito, de mútua compreensão entre israelenses e palestinos. Tá certo que dessa vez o projeto não foi assim, não foi para frente. Em alguns anos foi muito bem sucedido, algumas experiências interessantes, mas realmente o nível de conflito entre israelenses e palestinos talvez seja algo exagerado demais para que a gente possa pensar que a música intermedia, né? Mas de qualquer forma, dessa experiência acabou acontecendo que os estudantes, os músicos envolvidos conseguiram então desenvolver no mínimo uma possibilidade de conviver. Então, a você, jovem violonista, jovem estudante, né, que está desanimado da vida, está triste, deprimido, está abandonando a convivência social, está se isolando, o que eu tenho a dizer é isso, né? Troque de parceiro, mas não abandone a música de câmara. Pode ser importante para você continuar insistindo nessa possibilidade de dialogar, de discutir, de conversar. Mesmo que algumas experiências que a gente tem acabam em desinteligências, né? Acabam em brigas, acabam em desentendimentos muito profundos, mas a gente não pode achar que o problema aí está na prática da música de câmara, né?
Eu continue tentando até encontrar um parceiro ou parceira com quem realmente aconteça uma troca de energia, uma troca de conhecimento, uma troca de intenções musicais realmente positiva. Os projetos que nós tendemos a oferecer para produtores de concertos, para produtores de recitais, assim, que são que tem um viés camerístico, tendem a ser aceitos de maneira mais fácil, mais fluida. Estou dizendo por experiência própria, tá? É realmente muito mais complicado você fazer passar um projeto como instrumentista solista do que como camerista. A música de câmara parece que sempre tem um interesse assim, um pouco mais, ou pelo menos tem chances, né, de se desenvolver na forma de projetos um pouco mais interessantes, instigantes, atraentes e, portanto, com mais chances de serem aprovados aí nos editais de música, né, tudo. É isso que eu tinha para dizer, né? De fato, a música de câmara ela diz respeito à própria condição de sobrevivência do instrumento, né? O violão como tal, como instrumento solista, ele tem uma aplicação bastante limitada e nós podemos esperar assim, da música de câmara assim, uma somatória de esforços, uma somatória de intenções e de habilidades que sem dúvida vão fazer os nossos concertos ficarem muito mais interessantes. De experiência própria também posso dizer a vocês que a nossa capacidade de ser solista, a partir do momento que estamos vinculados a um grupo de música de câmara, aumenta também consideravelmente, porque a gente aprende a pensar a própria técnica. Aí você vê o vídeo anterior, o que eu falei a respeito da técnica no contexto da música de câmara, né? A gente aprende a repensar a própria técnica e as próprias ideias musicais de uma maneira bem diferente, com patamares muito superiores aos que a gente é levado a pensar quando estamos trabalhando como solistas, tá bem? Acho que era isso. Um abraço para vocês, acompanhe aí o canal todas as terças, quintas e sábados, e se ficou alguma questão que você acha que deve ser abordada aqui, deixe seu comentário, que a gente vai fazer o possível para atender às sugestões propostas. Um abraço, até o próximo vídeo.